Mais de 80% das pequenas lojas que começam no e-commerce, elas definem o preço de venda do produto delas de forma errada e sem saber que estão errando nessa definição de preço. Inclusive, esse pode até ser o seu caso, né? Então, nessa aula eu vou mostrar para você, fazendo uma simulação, de como que normalmente essas pessoas definem o preço de venda do produto delas errado e como que isso pode prejudicar muito o negócio delas. Então, vamos lá. Imagina que um lojista, né, comprou um produto ali, que ele pagou R$100 nesse produto. Então, vamos colocar aqui, ó, que ele pegou um produto e paga R$100 nesse produto. Então, R$100, valor que ele paga no produto. E aí, o que esse lojista, ele pensa? Bom, eu quero ganhar 50%. Estou pagando R$100, quero ganhar 50%. Logo, ele fala, bom, 50% de R$100 é R$50. Então, eu pego o valor que eu paguei, mais os R$50 que quero ganhar e defino o preço de venda. Então, ele vai definir aqui, né, que o preço de venda dele é de R$150, né? Então, vou pôr aqui, ó, venda. E quando ele definiu esse preço de venda, ele está imaginando que vai ganhar 50%. Então vamos colocar aqui quanto que ele está imaginando que ele vai ganhar. Vou pôr aqui, ó, 50% é o que ele está imaginando ganhar. Ou seja, ele fez toda a conta, né, do preço de venda baseado nesse 50%. E aí o que acontece? Imagina que ele faz 100 vendas desse produto. Então vamos colocar aqui, ó, que ele fez 100 vendas. Legal? Se ele faz 100 vendas, né, de um produto que ele está vendendo por R$150, ele vai faturar R$15 mil. 100 vezes 150, ele vai faturar aqui, ó, R$15 mil. Legal? Legal. E aí, qual que foi o custo dele, né, fazendo essas 100 vendas? Bom, se ele pagou, cada produto que ele vende é R$100, ele tem 100 vendas, é só multiplicar 100 vezes 100, né? Então seria aqui, ó, 100 vendas vezes os R$100 que ele pagou no produto, que daria um custo aí de R$10 mil. Bom, então aqui a gente já percebe um primeiro erro, né? O que acontece? Quando ele definiu o preço de venda dele lá em cima de R$150, pensando, né, em ganhar 50%, nessa conta, 100 vendas, ele imaginou, se ele tivesse imaginando ele ganhar 50%, a conta seria, bom, vendi ali, faturei 15 mil, 50% de 15 mil é R$7.500. Então vou ganhar, né, vou lucrar R$7.500. Porém, a hora que a gente coloca aqui qual que foi o real custo dele de 10 mil, você vê que ele não lucrou R$7.500. Na verdade, ele lucrou R$5 mil. Então, o lucro dele foi aqui, ó, R$5 mil. Eu vou até escrever aqui, ó, R$5 mil. E o que R$5 mil representa, na verdade, né? R$5 mil é 1/3, né, de R$15 mil. Então, você tem R$15 mil seu faturamento, 5 mil representa 1/3 disso, que seria 33%. Então, vamos colocar aqui, ó, 33%. Então, você percebe que ele não lucrou 50%, e sim 33%. Então aí já foi o primeiro erro na hora de definir o preço. Eu vou colocar mais alguns ingredientes aqui para você ver como isso pode piorar bastante. Então vamos voltar aqui, né, na cabeça do lojista. Ele, imaginando que ia lucrar R$7.500 quando ele vendesse 100 produtos a 150, ele imaginou que ele ia lucrar R$7.500. Então vamos pegar aqui, imaginando, né, vou até escrever aqui, ó, imaginando que ele ia ganhar, tem um lucro, né, de R$7.500, o que ele vai fazer? Então, isso aqui é o que ele imaginou lucrar, né, que a gente colocou ali, que seria os 50%, vendendo ali R$15 mil. Ele fala assim, bom, desses R$7.500 que eu vou lucrar, eu vou pegar metade dele e investir em marketing. Então, 3.750, que é a metade disso, eu vou investir em marketing. E ainda me sobra 3.750. Desses 3.750 que sobrou, eu vou contratar um auxiliar, né, para me ajudar aqui, para eu poder, que eu vou vender mais, vou investir em marketing, vou fazer mais vendas, então eu vou ter um auxiliar. E eu vou pagar R$1.500 para esse auxiliar. Então, nessa projeção, o que ele fez? Ele pegou ali, investiu em marketing, né? Vamos colocar aqui, ó, em marketing, ele investiu 3.750, certo? Legal. E ele contratou um auxiliar ali, aonde ele vai pagar R$1.500 para esse auxiliar. Isso tudo que ele fez, né, foi imaginando que ele ia ganhar R$7.500 quando ele vendesse 100 produtos. E o que aconteceu na verdade? Se a gente somar aqui 3.750 com 1.500, isso aqui dá 5.250, certo? Se a gente pegar esse 5.250, que é o que dá a soma aqui, ó, então eu vou pegar aqui, ó, 5.250 e somar com os R$10 mil de custo que eu tinha com o produto, então eu vou somar aqui com os R$10 mil, o que vai acontecer? Eu, na verdade, tive um custo aqui de R$15.250. Então, ele estava imaginando que ele ia ter um lucro, ainda ia sobrar um dinheiro para ele, pelo contrário, o que está acontecendo, ele está tendo um prejuízo aqui, ó,
de R$250 quando ele fez essa projeção incorreta. E eu vejo que várias pessoas, vários pequenos lojistas, quando vão definir o preço, fazem essa definição equivocada, e a hora que você projeta isso para mais vendas, você projeta isso para investimento em marketing, em contratação, começa a ter um rombo no seu fluxo financeiro. Por quê? Porque você não soube precificar da forma correta. Bom, só fazendo um parênteses rápido, claro que quando você define o custo, né, a composição de custo para definir o preço de venda, você leva vários outros fatores em consideração, custo variável, custo fixo. A ideia da aula aqui não é fazer a planilha exata da definição da composição de custo. O que eu estou mostrando aqui é como que a maioria dos pequenos lojistas costumam precificar o produto deles e por que que isso é um erro, né? E como que isso pode arruinar o negócio deles. Então, nessa aula eu só estou mostrando essa simulação, não estou levando em consideração toda a composição de custo. Eu vou gravar uma outra aula depois, definindo, né, uma planilha de como que você define a composição de custo exata para daí sim você chegar no preço final de venda. Então, só para separar, porque às vezes você está assistindo e fala, ah não, mas você não considerou o custo fixo, o custo variável e tal. Sim, não considerei justamente só para explicar o conceito, beleza? E assim, dentro dessa simulação, você pode estar imaginando o seguinte, ah, Rafael, mas eu não estou pretendendo fazer um investimento em marketing agora ou contratar um auxiliar agora. Mesmo assim, né, se você precifica, se você define a margem errada, você estava imaginando lucrar 7,5, né, quando você fez essa primeira definição, mas na verdade você lucrou 5. E aí, quando você imaginou lucrar 7,5, você poderia estar falando assim, bom, ao invés de você colocar marketing auxiliar, você poderia falar assim, bom, com esse 7,5 eu vou pegar 2,5 e recomprar em estoque, ou com esse 7,5 eu vou comprar outros produtos. E aí, quando você, na verdade, não está, né, com esse lucro de 7,5 mais 5, lucro de 5, e faz esse investimento, no final vai te sobrar menos dinheiro, né, porque você já fez aquela compra imaginando um lucro da forma errada. Os problemas podem começar a aumentar quando você começa a vender mais. Inclusive, tem até uma estatística, né, do mundo dos negócios, que várias empresas elas quebram quando elas começam a crescer, né? Quando a empresa é pequenininha ainda, está vendendo pouco, ela até consegue se manter, mas a hora que ela começa a crescer, várias empresas quebram. Por quê? Porque não conseguiram definir a forma correta de precificação, e aí tem problema de fluxo de caixa, porque está vendendo demais, mas não está lucrando quando deveria para manter todo o custo da empresa saudável e ter uma margem de lucro, e acabam quebrando. Então é essencial que você entenda isso. Agora você está se perguntando, ah, legal, Rafael, eu entendi aí essa conta que você fez, tá, mas como que eu devo, né, fazer então a definição correta, né? Então o que aconteceu aqui? Quando esse lojista fez essa simulação e definiu 50%, ele não definiu a margem de lucro dele, ele sim definiu o markup. Então existe uma diferença entre markup e margem de lucro. O markup é um percentual que você coloca em cima do custo do produto, né? Em cima do custo que você tem. E a margem de lucro é a margem que você coloca em cima do preço de venda. Bom, deve estar confuso aí para você, mas eu vou fazer aqui para você como calcular o markup, como calcular a margem de lucro e que momento você deve usar cada um deles. Bom, então eu vou começar aqui, né, fazendo o cálculo do markup, né, que foi na verdade o cálculo que foi feito naquela simulação do lojista. Então, o markup aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, markup. Qual que seria, né, a fórmula para você calcular o markup? Seria aqui, ó, preço de venda é igual a preço de custo vezes 1 mais a margem, certo? Então vou colocar aqui, ó, a margem, legal? Então naquela simulação, como que ficaria isso? O preço de venda, ele seria o preço de custo, que foi R$100, né, que a gente usou naquela simulação, vezes 1 mais a margem. Qual foi a margem que o lojista definiu? Foi 50%. Aí aqui a gente só coloca o 50% em 0,5, né? Que seria a mesma coisa aqui, ó, 0,5. Então a gente define que o preço de venda seria 100 vezes 1,5, né? Porque 1 mais 0,5 dá 1,5. Então a gente vê aqui que 100 vezes 1,5 dá 150. Então o lojista na nossa simulação, ele usou o markup. Então por isso que o valor final dele chegou em 150. Agora vamos calcular aqui do lado, eu vou passar um traço aqui, ó. Vamos calcular aqui do lado a margem de lucro. Qual que seria a fórmula para você calcular a margem de lucro? Na margem de lucro, né, o preço de venda, ele seria o preço de custo dividido por 1 menos a margem. Então, como que seria na nossa simulação? O preço de venda, ele seria R$100 dividido por 1 menos 0,5. O que seria, então, 100, né? Aqui tem 1 menos 0,5, então fica 100 dividido por 0,5,
o que daria um preço de venda de R$200, né? Se você fizer aqui 100 dividido por 0,5, você vai ver que vai chegar em R$200. Então, quando esse lojista que a gente simulou, ele queria ter 50%, ele tinha que calcular os 50% na margem. E aí sim, o preço de venda dele seria de R$200 ao invés de 150. E o erro que foi que ele confundiu margem com markup e calculou 50% de markup e o preço de venda dele foi R$150. Então você vê que usando os mesmos 50%, se você coloca os 50% no markup, o seu preço de venda é R$150. Se você coloca os 50% na margem de lucro, o seu preço de venda é de R$200. Faz uma enorme diferença, ainda mais quando a gente faz aquela projeção de 100 vendas, 500 vendas, 1000 vendas, isso muda completamente. E a pergunta final que você deve estar se fazendo é, tá legal, mas qual eu devo usar, em qual situação eu devo usar um e em qual situação eu devo usar o outro? Quando você não faz a mínima ideia de por quanto você tem que vender o seu produto, você não tem referência de mercado, nada, é interessante você usar o markup, porque no markup você sabe pelo menos qual que é seu custo e aí você coloca uma margem em cima desse custo que você dessa forma está protegido. Você vai ter cobrindo o seu custo e ainda tendo uma margem em cima do seu custo. E aí você chega num preço de venda. Isso, na verdade, quando você sabe o seu custo, né? E aí sim entrariam todos os custos relacionados, né? Como eu falei, nessa simulação a gente usou só o custo de compra do produto, a gente não usou a composição de custo total. Então, numa outra aula de precificação, eu vou colocar detalhadamente como que você faz a composição de custo para chegar assim no preço. Então aqui, levando em consideração que você sabe todo o seu custo, mas você não tem ideia de por quanto vai vender, é legal você usar o markup. Agora, quando você já sabe por quanto que você vai vender, você já tem mais ou menos uma referência do mercado, é sempre indicado que você use o cálculo aqui da margem, que é o que a gente tinha ali em cima do exemplo inicial que a gente usou do lojista quando ele fez a conta errada e você viu na projeção como que aquilo pode ficar caótico, legal? Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a markup, margem de lucro, quando usar um, quando usar outro, como calcular, né? Se você não entendeu muito bem aqui a fórmula, deixa o comentário aqui embaixo pra gente poder te ajudar, pra gente poder detalhar melhor pra você. E se você quiser que a gente grave, né, realmente essa aula da composição de custo, de como precificar uma planilha mesmo, definindo, detalhando cada passo da composição e da definição de preço, deixa o comentário aqui pra gente poder saber se vocês querem saber isso, se você quer que a gente grave essa aula, se vai ser realmente útil pra você, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.